TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Feira, 19 de junho de 2020, estamos começando aqui para você aí mais uma edição do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pelo canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Tá? Hoje nós vamos fazer aqui o programa em dois blocos distintos, né? O segundo e o terceiro, com o meu amigo Mário Portuga, né? O português que trocou Portugal pelo Brasil, ficou aqui no Acre, né? Se tornou acriano, 20 anos de música, dos quais 5 aqui no Acre. Chegou, bebeu água do Rio Acre, né? A água do Rio Acre, casou-se, aí não volta mais, só a passeio. E o maior, vamos falar em política. É candidato do PSC à Prefeitura de Rio Branco, policial federal, agente de Polícia Federal, pastor, engenheiro civil, o meu amigo Jamil Asfuri. Seja bem-vindo, Jamil. Muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. É um prazer todo meu, né? Bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa emissora que tem tanto colaborado, né, com a boa política no Acre, e a oportunidade também de falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Jamil, respeitando as normas, né, do isolamento, né, estamos mantendo as distâncias aqui. Você não perdeu tempo nessa pandemia, está sempre conversando com alguém, dialogando, ouvindo, apresentando algumas propostas, e fazendo algumas críticas também ao poder público. Eu tenho uma formação familiar e também profissional de respeitar as regras. Inclusive, eu pedi licença para você, nós estamos com a máscara aqui, mas como nós estamos no distanciamento, a gente aqui mesmo tomou essa decisão. A fica meio esquisito. Não é? Bem, mas eu quero... É isso mesmo, nós temos caminhado bastante, claro, respeitando todas as normas sanitárias que estão em vigor, tanto do Estado quanto do município, mas temos a oportunidade de conhecer novas famílias, novas pessoas que têm aberto não só a casa, mas também o coração para nos ouvir. Eu vejo que uma pré-candidatura, que seguramente se consagrará em uma candidatura, ela precisa inicialmente ouvir as pessoas, conhecer quais são as realidades, quais são as dificuldades. E nós estamos vivendo esse momento tão diferente, não é? Em que a saúde ela tomou uma proporção maior, né? O pensamento sobre saúde, como que nós vamos lidar com isso. Agora, por outro lado, também a economia, né, que está caindo vertiginosamente. Então, a proposta política para esse ano, que será executada a partir do ano que vem, ela tem que vir recheada de muitas informações e novidades. Nós temos buscado isso, né? Essas informações, o conhecimento das pessoas, as dificuldades que elas estão vivendo, para que a gente possa apresentar uma proposta execuível, né, e que possa, de fato, trazer mudança para as pessoas. Como eu falei agora há pouco, mesmo cumprindo as normas, é um risco que você corre, né? Risco de contrair a doença, de transmitir a doença, isso tudo não te preocupa, não? Olha, essa preocupação ela está até para quem está dentro de casa. Sim. Claro que é uma preocupação, tenho tomado todos os cuidados necessários, como policial federal, fiz parte de algumas operações recentemente, nós também lá temos todos os cuidados necessários, então a vida estão política... correndo risco também, né? Também, mas nós estamos em busca da preservação do bem maior, né, que é a integridade do nosso país, do seu povo, e tentando pelo menos amenizar esse ambiente de corrupção terrível que tem no nosso país. Então nós temos que cumprir o nosso dever. E a política ela não deixa de ser algo parecido. Sim, com claro. Isso, né? Nós temos que mostrar, temos que caminhar, mas assim, eu quero deixar bem claro que nós temos tomado os cuidados necessários. A gente vai com máscara, com álcool gel. Eu respeito muito mais a possibilidade da transmissão do que, no caso, ser contaminado. Porque se você entra na casa de uma pessoa... E se Deus o livre a gente levar essa contaminação, seria uma coisa muito ruim, né? Sim, então claro. Eu respeito isso. Normalmente nós não entramos na sala, na casa da pessoa, fazemos reuniões em lugares abertos, mas eu não posso deixar de conversar com elas. E só entro também se tiver o mínimo de segurança possível. Sim, então, desde já, eu quero mais uma vez agradecer essas pessoas que têm aberto, né, a porta da sua casa, para que possam nos informar e, claro, né, construindo conosco uma ideia e um projeto melhor. Só tem um momento em que os policiais são obrigados a descumprir as normas naqueles casos extremos, quando tem que colocar algema. Mas assim, aí mesmo, tem que descumprir o distanciamento. Mesmo que haja essa possibilidade, logo em seguida tem os cuidados que podem ser feitos, né, através da higienização, e tem mecanismos para isso. Legal.
Como é que está sendo essa pré-campanha para ti? Tá dentro da tua expectativa? Alguma coisa te deixou assim, eu não diria magoado, mas até certo ponto decepcionado? Olha, está tudo muito novo. Eu creio que todos os pré-candidatos estão vivendo isso, né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Tem dias ou semanas que a gente é obrigado a ficar em casa. Teve aquela questão do rodízio dos veículos, que era um dia sim, outro não. Você aprovou aquela medida ou não? Olha, eu vejo que não foi eficiente. Não né? Foi. Os números mostram. É claro que foi uma decisão da prefeitura, eu não estou aqui para tentar denegrir o trabalho dela, né, desqualificá-la, no entanto ela tomou uma decisão acho assim, ó, que não gerou benefício, pelo contrário. Eu vejo o seguinte, eu acho que era importante fazer alguma coisa, agora não surtiu efeito. Eu vejo isso, né, lamentavelmente nós não temos ainda uma gestão no país, e aqui Rio Branco não seria diferente, que tenha essa qualificação, vamos dizer assim, né, essa expertise de apresentar ou se antecipar a problemas. Agora nós estamos falando, não é só aqui em Rio Branco, no Acre, no Brasil, né, as pessoas vão tentando, isso aqui dá, isso aqui não dá, politizam coisas, politizaram medicamentos, né, o medicamento esse é do governo, esse aqui é do presidente, esse aqui... mas assim, o fato é que nós estamos caminhando bastante, eu já fui em várias áreas da zona rural, temos ido diariamente conhecer a realidade dos bairros da cidade, eu acho que isso é muito importante, a infraestrutura ainda está muito deficitária, não só nessa questão das ruas com muitos buracos, mas também o saneamento básico, tem muito esgoto ainda a céu aberto, muitos terrenos baldios que não tem uma intervenção da prefeitura, boa parte desses terrenos são de responsabilidade da prefeitura e nós estamos ali para enxergar e mostrar a veracidade e a verdade que as pessoas precisam saber. Então, nesse ponto tem sido bom, porque à medida que não há a possibilidade das reuniões, que normalmente se faz nessa época, eu pelo menos tenho tido a liberdade de ir nesses locais, até para ajudar a construir uma tese melhor para Rio Branco. Vou fazer uma pergunta aqui isolada e depois a gente retoma o nosso curso normal. Você aqui várias vezes, e aí eu concordei contigo, você citou o nome do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, com bastante orgulho. E eu também me orgulhava até aquele momento. Depois de tudo isso que está acontecendo, você... fala a mesma coisa ou mudou também de Olha, ideia? Muita coisa mudou, né? Isso não tem como esconder os fatos. Eu sou um policial federal, você sabe disso, esse que está me assistindo também sabe disso. A instituição que eu represento, ela tem feito boa parte das investigações, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. E lá tem algumas evidências que mostram que houve algum desvio de caráter, de finalidades ali dentro do governo dele. Agora, cabe a ele, né, apresentar as respostas, provar que nada disso tem a ver com a sua pessoa ou até mesmo com a sua gestão. No entanto, de fato, isso é uma coisa recorrente, não só no Rio, mas no Brasil todo. É lamentável, eu lamento não só pelo Witzel, mas lamento por todo o país. Agora, por outro lado, não podemos baixar a cabeça. O PSC é um partido maior do que isso. Nós estamos em busca de trazer novidades, de aprender com os erros das próprias pessoas, dos próprios correligionários. Nós estamos de cabeça Ninguém da executiva está envolvido, né? Não, nós não temos essa notícia, né? Agora, veja bem, pessoas são pessoas, não dá para fazer essa avaliação. Agora, o que nós lamentamos é que ela, num momento como esse, ele está folgado, trabalhando, ajudando nos estados, né? Ou seja, trazê-lo aqui para reforçar a campanha sua não é mais Não é o momento nem para nós, nem muito menos para ele. Ele tem muitas coisas a serem explicadas lá no Rio de Janeiro, eu espero que ele consiga fazer isso. É um homem preparado e eu espero que nada disso seja verdade. Agora não vai desvirtuar a candidatura, a sua pré-candidatura aqui? De forma alguma, muito pelo contrário. Eu quero aqui até agradecer a oportunidade de estar com vocês, né? Estou muito feliz com o momento que nós estaremos vivendo agora. Na próxima segunda-feira, eu queria que você anotasse essa data, segunda-feira, às 19 horas, nós devemos ficar das 19 às 20 horas da segunda-feira, vai ter a nossa live, apresentando a nossa pré-campanha, a prefeita de Rio Branco, com a participação do presidente nacional do partido, meu pastor Everaldo, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, que fez questão de participar, falei com ele ontem, está animado, e também contarei com a participação de um colega de profissão, ele também é policial federal, mas é deputado federal também, no segundo mandato, que é o deputado Aloysio Mendes,
que também estará conosco nessa live, além de outros convidados também que poderiam estar participando. Inclusive, Muniz, eu quero desafiá-lo, né, a participar também, eu quero chamar os jornalistas a participarem dessa live. Vai ser que horas? No meu próprio Facebook, Jamil Asfuri, é só chegar e conectar. Que horas? 19 horas, Vamos lá, na então. segunda-feira, 22, né, dia 22, às 19 horas. Entre lá, faça perguntas, dê dinamismo a isso, nós estamos preparados para as respostas e também não só para jornalistas, para toda a sociedade. Então, você que está nos assistindo, participe, vai ser muito bacana. E eu tenho certeza que, além de tudo, né, você vai poder nos conhecer um pouco melhor e, com isso também, poder oferecer, mostrar para as pessoas que você conhece, caso você goste das ideias. Legal. Outra pergunta aqui, isolada, que não está no nosso script, mas eu acho importante nesse momento. Eu conheço a vossa esposa um pouquinho antes de você, a pastora Sandra. Na época ela era jogadora de vôlei, professora. E aí ela assumiu, interinamente, uma vaga na Câmara de Rio Branco. Alguns meses depois, ela chamou os jornalistas e anunciou que estava renunciando ao mandato, dizendo que tinha recebido uma visão divina, que aquele mandato não pertencia a ela, era de outra pessoa. Muita gente não entendeu naquele momento, achava até que ela estava com demagogia, aquela história toda. Depois os fatos foram concretizados. Não era dela e nem da outra pessoa, era de quem está agora. A justiça fez justiça com o J maiúsculo. Eu sei que isso não tem muita coisa a ver com o contexto em si, mas é algo que pode ajudá-lo nessa caminhada. Ela pode ser uma pessoa importante também nessa luta, nessa sua caminhada rumo à prefeitura, é isso? Com certeza. A pastora Sandra é uma das pessoas mais nobres que eu conheci na vida. Deus me deu a oportunidade de casar com uma mulher. Eu não vi até então algo parecido. Uma mulher tão especial como ela, e ela realmente, né? Ela teve lá as suas frustrações, a política ela tem muitas coisas ruins, difíceis de lidar, mas ela ainda assim conseguiu fazer muita coisa nos 5 meses que ela passou lá na Câmara Municipal. E quando ela chegou ao entendimento que haveria uma disputa judicial em busca de algo que ela achava que não era mais importante do que a sua própria vida, do que a sua família, do que ela já fazia pelas pessoas. A pastora Sandra nunca precisou de mandato para fazer coisas. Ela é uma pessoa absolutamente querida, resolvida, uma professora, né, uma geógrafa, uma pastora muito bem sucedida. Então, ela continua fazendo as mesmas coisas, talvez mais, mesmo não estando no mandato. Então, quando ela viu aqueles questionamentos, né, e nesses questionamentos, Muniz, o que é pior são as mentiras envolvidas, né? As pessoas alegam uma coisa que não são verdades. Ela então chegou para mim e falou: meu marido, né, meu amor, eu quero dizer que eu não quero continuar com isso, e se for para um dia voltarmos a ter mandato, vai ser aquele mandato inteiro para nós. Ela não pensa nisso agora, e ela tem buscado em oração para que o marido, né, para que eu possa ter esse mandato para fazer uma grande diferença, porque o parlamento, ele tem muitas limitações, sobretudo o parlamento mirim, e ela vê nessa nossa pré-candidatura, nessa possível candidatura, né, que já está se aproximando, que a gente possa assumir a Prefeitura de Rio Branco e aí sim fazer as grandes mudanças que Rio Branco precisa, fazendo os trabalhos sociais que ela já faz, cuidando de pessoas. Agora há pouco estava conversando com um grande líder nessa área de recuperação de pessoas, né? A gente está fazendo plano de gestão, então isso é que nos alegra e é o Poder Executivo que pode fazer essas coisas. Nós temos aí, o Jamil, já algum desenho do que poderá ser essa disputa eleitoral. Claro que muita coisa vai acontecer. Você, por exemplo, ainda não definiu o seu vice, e eu acho que com motivo. Se você apresentar um vice agora, como é que você vai conseguir continuar negociando, né, no bom sentido, com outros partidos, né, essa aliança para fortalecer a sua candidatura? Então, acho que até certo ponto você tem razão. Mas nós temos aí a pré-candidatura da prefeita, a reeleição, nós temos a pré-candidatura do nome do PSDB, com a bênção do vice-governador. Temos agora a candidatura do Bocalhão pelo PP, o partido do governador. Ou seja, as coisas começam a se definir. Claro que muita água ainda vai passar por baixo da ponte até a definição final. Você aposta, então, numa nova mentalidade dos eleitores para poder viabilizar a sua candidatura, uma vez que você não está com a bênção nem do poder estadual, nem do municipal e muito menos do federal? Muniz, eu acho que essa é a grande novidade na nossa candidatura. Que nós não temos atrelamento, eu não tenho dívidas com nenhum mandatário, quer seja governo, quer seja prefeito, ou qualquer área política. E eu sei o que dá isso, porque às vezes uma pessoa precisa mudar a sua personalidade pelos compromissos que ele faz partidariamente ou em relação a governos. Jamil Asfuri está absolutamente nesse aspecto, né?
sem dívidas, sem compromissos que não sejam com o povo. Essa é a grande novidade. Tudo que eu ouço, todas as informações que chegam até mim, nós estamos fazendo com que elas se tornem projetos, programas de governo. Não tem um deputado, não tem um senador, não tem um governador que chega lá, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. E eu vejo que a sociedade clama por isso. Infelizmente, Rio Branco, até hoje, eu lamento muito, ela não cortou o cordão umbilical de dependência do governo, né? Mas existe... Você acha isso possível? É claro que é possível. Com o FPM que nós temos, com a receita... Todos os municípios desenvolvidos no nosso país, eles são independentes do Estado. É o Estado quem depende do município, do desenvolvimento, da qualificação, né? E é isso que nós vamos buscar para Rio Branco. Então, eu creio que essa independência, né, que essa dependência tão somente para as pessoas, para o povo em si, é o que vai trazer essa diferença nessa campanha. Então, não tem nenhum atrelamento, não tem dívida. Isso, para mim, me traz alívio, porque não tem uma pressão, não tem uma fala. Eu estou aqui conversando com você, falando o que eu acredito. Sim. Não tem uma conversa formal, uma conversa pré-estabelecida. Então, para esses outros candidatos, eu acredito que para eles de alguma forma tem sido bom, mas para mim tem sido muito melhor essa liberdade. E digo para você uma coisa, né, e agradeço inclusive, nós temos aparecido até nas pesquisas, imagina, né, pesquisas que estão aí ainda iniciando e nós já estamos aparecendo, as pessoas já estão entendendo, estou conversando com essas pessoas sem ter poder, sem ter cargo, sem ter nada disso, as pessoas entenderam a importância de ter um homem de Deus, uma pessoa que tem os valores da família, uma pessoa que, né, que tem uma representação inclusive institucional, de uma entidade, de uma estrutura, né, de uma estrutura governamental que prega o combate à corrupção, que vive isso. Então, é isso que nós também vamos implementar dentro do nosso ambiente de gestão. Rapidinho, nosso tempo está estourando, mas eu quero fazer ainda duas perguntas. A primeira, além do presidente do partido, o pastor Everaldo, e o deputado Aloysio Pereira, lá de Minas Gerais, que é policial federal também, agente de Polícia Federal. Quem mais vai participar dessa live? Olha, nós vamos ter convidados aqui locais também, eu não vou poder citar todos os nomes, porque é muita gente que a gente tem convidado, mas também estamos convidando o pastor Tanaka, que é um deputado federal muito conhecido em nível nacional, né, que foi um grande pregador, e assim, alguns outros pastores, líderes, empresários, pessoas, inclusive dos segmentos, né, sindicais, agrônomos, enfim, entidades que vão participar dessa live. Agora, o mais importante é a participação do público em geral, né, trazer as suas informações, as suas ideias. Você está desafiado também a trazer as ideias nessa apresentação. A última pergunta, que eu acho importante. Você citou aí que não está aprisionado a ninguém, né? Não está preso a ninguém. Isso é normal, isso é muito bom. Eu acho que é um ponto importante. Agora, ao mesmo tempo, você há de convir que o PSC, embora tenha se agigantado em alguns estados, como aqui no Amazonas, no Rio de Janeiro, tornou-se um partido grande, aqui ainda é um partido pequeno, muito pequeno. Como encarar esses gigantes aí sem estrutura partidária? Olha, nós temos um partido que é social cristão, e nós que somos cristãos acreditamos nos milagres, né? E temos histórias, tanto da Bíblia como da história mesmo, que falam sobre situações parecidas com essas e que acabamos tendo a vitória. Você citou dos governos que nós participamos, né? 2 governadores que eram lá no finalzinho da rabeta, né? Em relação à questão das pontuações. Eles não tinham nada, né? Não nada, era praticamente zero e ganharam a eleição, não só do nosso partido, mas de outros partidos também. Eu vejo que essas estruturas partidárias, elas hoje não vão ter tanto valor assim, porque nós temos as mídias sociais que nivelam todo mundo. Né? Ali não tem um maior ou menor, tem aquele que tem mais estratégia, aquele que tem mais habilidade nesse sentido. Agora, o que vamos perder, seguramente, vai ser no horário eleitoral, porque aí soma-se o tempo de TV, mas nós vamos, com a graça de Deus, saber superar isso. É o que eu estava dizendo, nós somos social cristão. Então, nós temos um apelo, né? Nós temos um estilo de vida. Então, essas pessoas, quando ouvirem e verem as nossas propostas, diante do caráter, diante da moralidade, da família, dos valores, da propriedade privada, sabe, essas coisas que mexem muito conosco, que seguramente elas vão nos acompanhar, independente dessa questão da estrutura partidária, que muitas dessas estruturas partidárias, elas vão depor contra. Você vê que já tem alguns pré-candidatos que já estão sofrendo ataques em relação às histórias aqui no estado mesmo e no município em relação aos partidos. Nós estamos isentos disso e eu tenho certeza que nós vamos ter essa vitória. Muito obrigado, Jamil. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso para ti. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado. E vamos fazer dessa campanha ou dessa pré-campanha cada dia uma coisa mais feliz e alegre. Deus abençoe você. Um bom dia à pastora Sandra e às pessoas que estão acreditando no seu projeto. Com a pastora Sandra. Meu amigo Ailton, que é o nosso o elo entre nós aqui, você,
Jailton. Muito obrigado. Jornalista mais famoso do Norte. É isso aí. Meu amigo. Depois do intervalo eu volto para conversar com o Mário Paz. O Mário Portuga vem musical já aqui no RB.